Namastê, gente, seja bem-vindo ao Gayatri Astrologia Védica. Eu sou a Cris, a Cristina Shukla, astróloga védica. Eu trabalho já com astrologia védica já tem 3 anos. Atualmente eu moro aqui na Índia. Continuo com meus estudos de astrologia védica, Vedanta, Yoga. E atualmente, né, eu ofereço leituras de mapa natal, ou seja, do seu mapa de nascimento, onde através disso você pode ter acesso a todo um autoconhecimento do seu processo, né, da sua história. Também tem mapa de carreira, se você quiser saber bastante sobre a sua carreira. E tem o mapa do ano, né? Então, quando a gente faz aniversário, como que é a proposta do universo, né? Como estão os nossos karmas para esse ano, né? Que são essas 3 leituras. Tem lá o website com mais informações, tem um Instagram, todos têm link aqui embaixo. E eu espero, então, se você tiver vontade de fazer um grande mergulho aí no seu autoconhecimento, vamos lá fazer essa leitura. Bom, gente, hoje eu vim falar de eclipse, né? E para acontecer um eclipse é necessário, então, que se tenha ou o Sol, ou a Lua, ou um dos nós lunares, ou Rahu, ou Ketu, né? Se você olhar no céu agora, exatamente o trânsito do céu, a gente não está falando aí do seu mapa, se você olhar no céu, você vai ver que Rahu está em Peixes e Ketu está em Virgem. E o eclipse vai acontecer agora entre Ketu e a Lua em Virgem. Então, situação número 1. Qual é a sua casa de Virgem no seu mapa? Né? Porque a gente, para entender o que esse eclipse vai trazer para você, você precisa acessar, entender essa sua casa onde vai acontecer o eclipse. Então, acha essa casa. No meu caso, eu sou de Leão, então Leão é minha primeira casa, Virgem é minha segunda casa. Se eu fosse, por exemplo, de Câncer, Câncer é minha primeira, no caso, né? Câncer é minha primeira casa, Leão seria a segunda e o eclipse aconteceria na terceira, né? Na terceira casa, se eu sou de Câncer. E aí, cada casa tem um assunto. No meu caso, vai cair na casa do dinheiro, né? Dos valores. Então, esse tema dinheiro vai ser um tema que vai dar uma sacudida na minha vida, né? Seja de uma forma muito boa, seja de uma forma com mais obstáculo. Por quê? Porque para saber se vai ser uma forma mais tranquila ou com mais adversidade, depende do que é que eu tenho no meu mapa. Então, a primeira coisa, depois que você achou a casa onde vai acontecer o eclipse, então, pessoal que é de Virgem, né? Ou seja, sua primeira casa é Virgem, tem que tomar muito cuidado, porque quando eclipse, né? Quando os luminares, né? Que são os planetas mais importantes no nosso mapa, o Sol e a Lua, quando eles são cobertos, né? Isso tudo vai trazer muitas questões para você, né? Para você no seu corpo, na sua inteligência, vai mexer muito com você, né? No meu caso, vai mexer na casa do dinheiro. Se fosse Câncer, vai mexer na casa dos irmãos, da comunicação. Se for, por exemplo, se caísse na casa 4, vai mexer muito com a questão da casa, vai mexer muito também com a questão de paz interior, vai mexer muito com a questão da mãe. Então, você precisa entender em qual caso isso vai acontecer. Para saber isso, você tem que ter o seu mapa, né? Olha lá a sua primeira casa e veja onde está Virgem. Se eu já achei Virgem, segunda coisa, eu preciso saber, tem algum planeta no meu mapa que mora nessa casa? No meu caso, eu não tenho planetas em Virgem, mas se você tiver, esses planetas vão ser afetados por esse eclipse, porque eles moram aonde vai acontecer o eclipse agora, onde a Lua vai ser encoberta por Ketu, né? Então, você olha, e aí os assuntos desse planeta no seu mapa vão ser remexidos, né? Pode ser que de uma forma, né? Poxa, vai trazer uma mudança muito legal, ou pode realmente trazer questões mais difíceis. Terceira coisa, então, eu vi a casa. Tem planeta ou não tem? Se você tiver Sol ou Lua ou o dono da sua primeira casa, o que a gente chama de Lagnesha, né? Aí realmente a escala de importância aumenta muito mais, porque tendo Sol ou a Lua ou o dono da sua, né, do seu signo, né, lá nessa casa de Virgem, realmente isso vai sacudir muito mais com você, porque esses são planetas que realmente
nos afetam de forma muito intensa. E assim, outros planetas também vão afetar, mas esses com certeza afetam muito mais. Aí, o eclipse vai acontecer em Virgem, né? Mas quase praticamente a 11 graus. Então, outros planetas no seu mapa que estiverem a 11 graus, você também conta que eles vão ser afetados. Então, Cris, 12,5, 11, né? 11 alguma coisa. Não, é 11 graus, gente. Se tiver planeta 11 graus, esses planetas também vão repercutir dentro do eclipse, dentro da sua história, do seu mapa. Quando o eclipse vem e ele abre karmas que estão para ser vividos. Por isso que a gente fala que eles trazem questões kármicas fortes, né? Que podem ser desafiantes ou mais tranquilas para você. Vai depender da configuração do seu mapa. Então, se você já viu se tem planeta, se você já viu os graus, né? Vamos então falar um pouquinho desse processo do eclipse. O horário do eclipse, ele vai acontecer, né? Ele vai começar no Brasil vai ser no dia 24, eu tô pegando São Paulo como referência, tá, gente? Porque aí pode dar uma mudança de acordo com o local que você mora. Mas começa a 1h53, né? E vai até às 6h32. Nesse período do eclipse, o que a gente, enquanto astrólogo védico, a gente recomenda? Você toma banho antes do eclipse, mas não toma banho durante o eclipse. Então, a gente toma banho antes do eclipse e durante o eclipse, para quem consegue, para quem é possível, você não come e não bebe nada, não ingere nada. Se não é possível, toma água. Cris, não dá para ficar só na água. Toma suco, come fruta. Não dá para ficar na água, no suco ou na fruta. Então você come normalmente. Mas quem puder, vai para o jejum total, jejum parcial ou jejum meio do caminho. Ou então, paciência, não é possível, não é possível. A gente tem que fazer o que é possível. Essas são as indicações que a gente sempre passa, porque é um momento de instabilidade energética muito forte. Todo alimento que está sendo ingerido nessa hora vem com essa energia do eclipse. Por isso que a gente não advise, né? A gente não aconselha que seja ingerido nada. Durante o eclipse, qual é a melhor e única atividade que é legal de fazer? Mantra e meditação. Ou então práticas meditativas, ou práticas de entoação de mantra, ou práticas espirituais, você já está lendo algum livro, né? Algum livro que tem algum assunto espiritual. Por quê? Porque esse é o momento que qualquer outra atividade não vai ser beneficiada, né? E para quem? Presta atenção que isso é importante. Para quem faz mantra, né? Então, por exemplo, eu já tenho uma prática espiritual, tenho mantras que eu estou fazendo já há 2 anos, 3 anos, ou então eu comecei há 2 meses atrás, ou eu comecei há 1 mês atrás. No momento do eclipse, é muito poderoso fazer esses mantras. É como se o poder desse mantra fosse amplificado a um nível muito grande. Mas só se você já está fazendo mantra. Não é para iniciar nenhum mantra novo no eclipse e não é para voltar a fazer algum mantra que você não faz tempo no eclipse. É para você potencializar a prática que você já vem fazendo, porque é um momento, é como se o mantra feito durante o eclipse, a força que ele vai ter na sua história vai aumentar muito mais. Então, por exemplo, eu já tenho a minha prática nesse momento do eclipse, eu aproveito para fazer um monte de mantra, porque esses mantras vão ser potencializados, mas são mantras que eu já venho fazendo, eu não estou iniciando nesse momento. Cris, estou no trabalho, Cris, estou fazendo um monte de coisa. Lógico, a gente às vezes não tem a opção de ficar mais quietinho, fazendo uma prática espiritual. Então, reduza o que é possível, né? E inícios não são recomendados, práticas muito fortes não são recomendados, né? É um momento mesmo, o máximo que puder de recolhimento dentro da sua possibilidade. Acabou o eclipse? Toma banho, é muito bom. Tomar banho após o eclipse e aí come
né? De preferência uma comida fresca, ou seja, né? Faça uma comida nova, não use uma comida que foi preparada antes do eclipse, né? A gente sempre fala que a comida que é feita antes do eclipse deve ser totalmente, né? Você ingere totalmente, ou então você, né, doa, tal, mas não deixa essa comida tipo passar pelo processo do eclipse e depois você ingere. Lógico, gente, nem todo mundo pode fazer isso, mas essas são as instruções dentro de tudo que a gente estuda que é colocado. E aí, quando a gente tem a oportunidade de fazer, faça. Quando não tiver, faça do que é possível, né? Mas é importante a gente entender ou a gente saber o que é legal de ser feito e ver o que a gente consegue fazer. Muito bem. Nesse dia, né, que também como que vai estar o céu nesse dia do eclipse? Então, a gente tem, né, o eclipse acontecendo a 11 graus em Virgem, vai acontecer na nakshatra de Hasta, apesar de que ele, né, vai estar vindo na nakshatra, a lua vai estar na nakshatra de Uttara Falguni, que é a nakshatra querida de Lakshmi, que é considerada, né, inclusive antes de acontecer o eclipse, né, a gente considera que essa nakshatra que está vindo antes, né, antes vai acontecer o eclipse, que é Hasta, a gente considera que é quando Lakshmi, né, não sei se vocês conhecem, Lakshmi é a Devi, é a deidade, é a Shakti, que ela traz abundância, né? Ela é muito associada, as pessoas aqui na Índia, todo mundo tem uma Lakshmi, né? É uma associação, todo mundo não, né? Mas vamos dizer que de prática muitas pessoas têm a Lakshmi, que é para trazer o quê? Essa abundância material na vida da pessoa. Então, um pouquinho antes do eclipse acontecer, a gente tem a Uttara Falguni Nakshatra, essa mansão lunar, que é quando que é o momento, né, considerado o momento que Lakshmi, né, sai do oceano. Para quem não sabe, é uma história longa, mas os deuses, né, tanto os deuses e os, vamos dizer, os não deuses, né, porque às vezes tem pessoas que chamam dos demônios, eu não sei se demônio é uma palavra que cai bem. Então, vamos dizer, os deuses e os não deuses, ou os demônios, estavam se reunindo, eles estavam atrás do líquido Amrita, né? Do líquido que traz a imortalidade. E esse líquido, né, dizia-se que ele estava no fundo do oceano, só que os deuses não, né? Os deuses, né, todos juntos, né? Brahma, Shiva, Vishnu, Indra e todos os outros deuses, todas as outras deidades não tinham força suficiente para trazer essa Amrita para fora do oceano, e os demônios também não, né? E aí, então, eles resolveram se unir e aí começaram a fazer isso de uma forma bem geral, tá, gente? A história é muito mais longa, com muito mais questões, mas só para a gente não deixar no vácuo. Então, eles fizeram a batida do oceano, inclusive vem Vishnu, né? Que vem a cobra de Vishnu, que ajuda a fazer o suporte. Depois Vishnu também vem, né, na forma de avatar de Kurma. E aí, então, eles conseguem fazer a batida do oceano, e aí do oceano começa a sair um monte de coisa, inclusive sai primeiramente um veneno, que é absorvido por Shiva, e é por isso que Shiva, inclusive, fica azul, né? Ele engole o veneno, é aquele engole o veneno e para aqui na garganta. Né? Shiva é aquele que engole o veneno pra gente, né? Ele pega o veneno para ele, para salvar a gente, né? Então ele tem essa potência, né? Shiva tem essa potência, ele suga o veneno. Bom, depois do veneno sai, né? Saem tesouros e também sai Lakshmi, né? E na hora que Lakshmi sai do oceano, todo mundo fica maravilhado com ela, afinal, né? Lakshmi traz toda essa estética, né? Toda essa energia de Vênus, e aí todo mundo queria ser o marido de Lakshmi. Mas quando ela olhou, então ela passou por todas, né, as deidades e os demônios, e aí no final ela escolheu Vishnu.
E aí é legal, assim, eu ouvi de uma professora minha, ela falou uma frase bem interessante, né? Que Lakshmi, ela, na hora que ela sai do oceano, ela poderia ter, vamos dizer, escolhido outras, né, outras deidades, outros deuses, né? Mas ela vai, ela busca essa conexão com Vishnu, né? Que é o divino, né? Quem não conhece Brahma, Vishnu e Shiva, os Trimurti, e eles que são os responsáveis, né? Um cria, um mantém e o outro destrói as questões aqui do universo. Então, ela busca por algo que vai ser mais permanente e também que realmente ela não se distrai, né, com as outras deidades, com as outras pessoas, né? E ela vai direto para Vishnu. E é interessante isso, né? Essa questão da gente procurar o que é longevo e também ter o foco nessa conexão com o divino. Bom, enfim, nesse dia então Lakshmi sai do oceano, escolhe Vishnu, né, para ser o marido dela, ela é a consorte de Vishnu. E então esse dia, né, nesse dia um pouquinho antes de acontecer o eclipse, vem essa energia de Lakshmi. Então, obviamente, se você já faz mantra para Lakshmi, é legal, né? Traz uma energia boa, já junta com todo o processo dela, né? Uma coisa que é legal de ver é que nesse dia, na hora que o eclipse vai acontecer lá no céu, a gente tem Mercúrio, então lá Ketu vai estar com a Lua em Virgem. Ketu está com a Lua em Virgem do lado oposto, ou seja, o signo contrário a Virgem é Peixes, e lá está Rahu, né? Os nodos lunares estão sempre no eixo, um contrário do outro. Rahu vai estar com o Sol e também com Mercúrio. Só que Mercúrio em Peixes, tá? Ele fica fraquinho, porque Mercúrio traz muito lógico, o racional, o analítico, e Peixes é um signo que é totalmente intuitivo. Então, quando Mercúrio tiver em Peixes, se você tiver Mercúrio em Peixes no seu mapa, né? Ou aqui no caso, nesse dia, o trânsito do céu está com Mercúrio em Peixes, isso significa que toda essa nossa parte lógica, mais analítica, ela vai estar o quê? Ela não vai estar muito funcional, ela vai estar funcionando com problemas, com ruídos. Por quê? Porque Peixes pede o quê? A intuição, aquilo que não é numérico, aquilo que vai além, né, dos números. Então, nesse dia, eu acho que, e até antes, né, tem pessoas, até porque eu iniciei alguns sadhanas, algumas práticas espirituais um pouco antes, e toda vez que vai chegando o eclipse, cada pessoa vai sentir de um jeito. Não sei se foi pelas minhas práticas espirituais iniciadas ou pelo início do eclipse, mas eu tenho sonhado muito, né? E é legal a gente prestar atenção nesses símbolos. E Peixes é muito sobre isso, é muito sobre símbolos, né? Então, pensar, né, durante essa fase que está para chegar o eclipse, e depois do eclipse, né? E a gente tem agora o eclipse lunar, e lá em abril vai ter o eclipse solar, e entre esses eclipses muita coisa acontece, né? Então, assim, é um momento de prestar bastante atenção naqueles sinais que não falam, né? São sinais de sonhos, são sinais né, de coisas que você vê, coisas que você ouve, mas são coisas sutis, são coisas intuitivas. E é o que o momento está pedindo agora, porque Mercúrio está num signo onde ele não funciona, onde no que ele é bom não funciona, por isso que ele debilita. E, obviamente, estando do lado do Sol, né, ali perto do Sol, o Sol está fazendo o que com Mercúrio? Está queimando, né? Está criando uma combustão em Mercúrio. Então, toda vez que a gente tem um planeta em combustão, seja no seu mapa, seja no trânsito do céu, a gente está o quê? Criando uma purificação do processo. Então, veja, de um lado a gente está com o eclipse de Ketu e a Lua, né? Lá em Virgem, no assunto da casa que está aí no seu mapa. E aí observa também, né, aquela história dos planetas, dos graus. E do outro lado, a gente tá com o quê?
a gente está com o Mercúrio debilitado e o Sol criando uma combustão, queimando o Mercúrio. Então, é um momento, gente, que realmente a gente não vai poder contar com toda a força das nossas questões analíticas, das nossas questões lógicas. É um momento muito mais intuitivo, é uma conexão muito mais intuitiva. Então, é o momento de se prestar atenção a esses sinais que podem aparecer, seja nos seus sonhos, sejam imagens. Eu tenho vários aí que aconteceram comigo nas últimas semanas, e assim, é muito interessante observar isso, né? Porque quando, né, o que é a astrologia védica, né? Tudo que está acontecendo lá no céu e que está repercutindo aqui no seu mapa, na estrutura que é a sua vida kármica, né? A sua estrutura kármica. E por falar em karma, quem quiser saber mais sobre karma, tem vídeo aqui no canal, o vídeo anterior falando sobre karma, é bem legal para quem quiser se inteirar do assunto. Então, quando a gente se observa, a gente se percebe, né? A gente vai vendo essas mudanças ou essas coisas diferentes aparecerem. Não, às vezes não são coisas gigantescas, são, né, pequenas coisas. É assim que a gente vai entendendo os trânsitos e como isso tudo está afetando a gente aqui, né? Então, gente, é um momento agora, eu até escrevi aqui, né? É um momento agora de estar mais em silêncio. Peixes é o signo de Júpiter. Júpiter é o guru no nosso mapa. E qual é o elemento muito forte no guru, né? A parte do corpo, ouvido. Então, é o momento de ouvir. É um momento de estar mais em silêncio. É um momento de você prestar atenção mais do que agir e falar e se colocar, né? Então, é um momento muito propício para isso. Se você pratica meditação, se você já tem respiração, faça tudo isso durante o eclipse. Não dá, de repente, para você, né, parar esse momento em que o eclipse começa e acaba, né? Tá trabalhando, tá na rua, mas assim, às vezes 15 minutinhos, gente. Ou estar com um olhar mais observador, ou diminuir a comida naquele momento no que lhe é possível, né? Ou reduzir só para líquido, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer o máximo das coisas, e aí se não dá para fazer tudo, né, do jeito mais ou menos como é colocado, aí a gente então não quer fazer nada. Mas a verdade é que a gente tem que ir se colocando no processo, a gente tem que aprender a transitar e não chegar, né, não estar lá já, a gente tem que aprender a transitar nessas histórias. Então eu desejo para vocês, era para ser um vídeo de 5, 10 minutos, já estamos em 22, eu desejo para vocês um ótimo eclipse. E junto, e logo após o eclipse, vem Holi. Holi, que é a entrada da primavera aqui na Índia, né? É aquela festa das cores e tem muito essa energia de Lakshmi também. Então, eu desejo para vocês, né, um eclipse com muita serenidade, com muita mergulho interno, né, dentro do que você vai conseguir fazer. E se você já tem mantras que você faz, aproveita e faça esses mantras durante esse horário do eclipse. Quem quiser colocar um comentário, dar um like, partilhar esse vídeo, eu acho que é sempre legal. Se prepara para o eclipse, não deixa para fazer tudo, né? Resolver fazer as coisas de última hora. É sempre legal a gente ter alguma preparação, né? Ou pelo menos colocar a intenção do que vai acontecer naquele dia. Então, gente, um ótimo eclipse para todos nós, que a gente sempre possa, dentro de todo o nosso processo, achar um caminho para uma maior consciência e, se Deus quiser, uma maior luz para a gente e para os outros. Dani Avad, até o próximo vídeo.